Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou a Jacilene do canal do YouTube Evolução e Conhecimento e dando continuidade à nossa série de vídeos sobre os 72 versos de ouro do Pitágoras, matemático e filósofo. A gente vai dar sequência agora no verso de número 15 e ele fala o seguinte: E não te acostumes a comportar-te em qualquer coisa sem regra e sem razão. Isso significa que a gente às vezes vai no evento, né? Às vezes a gente está numa reunião, está num ambiente, e é necessário que a gente preste atenção no que a gente está falando, quais as nossas ações. É importante também essa questão, né, do uso ou não da bebida alcoólica, porque isso de certa forma também influencia quem vamos ser no ambiente, né, o que queremos ser de fato, porque quando isso não é dosado, né, possa ser que gere certas situações que não são boas, né, principalmente para a nossa reputação e também para as outras pessoas também, né, a gente pode acabar causando algum tipo de situação que não vai ser boa, né, conflitante. Então é preciso ter essa dosagem, né, para a gente se dosar em relação ao nosso comportamento, em relação ao nosso comportamento com as outras pessoas também, né? Sempre tendo como base essa questão da razão, da consciência, né? De estar consciente nos ambientes é importante. E no verso de número 16, fala o seguinte: Mas sempre faz esta reflexão, que é ordenado pelo destino que todos os homens morrerão. Ou seja, à medida que a gente vai ganhando conhecimento durante a nossa vida, a gente vai ganhando sabedoria também, se a gente se permitir vivenciar os momentos através de aprendizados, né? Tirando sempre o aprendizado de cada situação, por exemplo. Então, à medida que a gente descobre isso, né? À medida que a gente tem contato com essa sabedoria, a gente começa a ter a compreensão que somos finitos, de certa forma, né? Nosso tempo aqui, o meu, o seu, é finito. A gente não está aqui para a eternidade, a não ser as nossas obras, né? A nossa memória. Se a gente deixar algo de contributo para a humanidade, é claro que a gente vai ser eternamente lembrado, lembrado. Mas é importante a gente ter essa consciência que tanto faz a gente estar aqui, tanto faz a gente de repente estar lá no caixão, morrer, ir embora. E aí, o que é que ficou? E aí, como as pessoas vão lembrar você, né? É importante a gente ter consciência que nós, de verdade, assim, nós não temos nada, né? Definitivamente falando, se a gente começar a fazer essas comparações, a gente vai entender e vai ser menos soberbo, né? Menos soberba e vai procurar também se manter nessa linha da humildade, né? Ou seja, aprendendo com o nosso próximo, aprendendo conosco mesmo, se permitindo vivenciar outras culturas, né? Outros pensamentos. Então a gente vai se abrir para esse universo. A gente vai entender que a gente não é tudo, né? Mas a gente é uma parte do todo. Vai ter também essa reflexão, né? Menos ego, uma relação mais ecológica, né? Com o meio ambiente, com as pessoas. Esse verso de número 17, ele fala assim: E que os bens da sorte, né, da fortuna barra sorte, são incertos, e que assim como eles podem ser adquiridos, eles podem ser igualmente perdidos. Por exemplo, às vezes a gente está numa situação financeira boa, né? E de repente a gente perde tudo aquilo. E aí, o que é que vai ficar? E aí, será que eu consigo reerguer tudo novamente com o meu caráter, com a minha reputação, com aquilo que eu tenho, sabe? Então é preciso a gente ter esse insight também. A exemplo de outras pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a gente tá lá, né, se achando, na linguagem assim, né? O bambambam, é bambambam, né? Ah, eu sou melhor que o outro. Aí de repente você tá menosprezando alguém, você tá humilhando alguém da rua, assim, na rua, humilhando alguém que tem condições é, inferiores a você. E você tá humilhando essa pessoa e de repente essa pessoa, né? Virar a pessoa, de repente a pessoa começa a ganhar mais que você, né? Começa a ter maior notoriedade. E aí, onde que fica o seu ego nisso, né? É preciso a gente ter essa questão de, né?
O Projota até canta uma música, né? Sobre as voltas que o mundo dá. Não tô recordando agora qual que é a música, mas ele canta uma música e diz muito sobre esse verso de ouro aqui do Pitágoras, né? E que os bens da fortuna barra sorte são incertos, e que assim como eles podem ser adquiridos, eles podem ser igualmente perdidos. Então, por isso que a gente precisa primeiro se conectar ao divino, ao Deus, né? Porque a gente vai saber como recorrer, como proceder mediante as situações que acontecem na nossa vida. E Deus, quando a gente tá apegado a Ele de verdade, assim, sabe? Que a gente tem essa conexão, Ele nunca nos deixa faltar de verdade. Ele sempre tem algo melhor para nós, né? Ter esse insight é muito importante. A conexão verdadeiramente com o divino, fazendo as coisas certas, pelos meios corretos. E o verso de ouro de número 18 fala o seguinte: suporta com paciência e sem murmúrio a tua parte, seja qual for. Ou seja, cada um de nós, né, a gente tem uma cruz pela qual carregar. Cristo, ele carregou uma das cruzes maiores, assim, da vida, sabe? Que é a questão da humanidade, né? Ele esteve aqui, foi pregado na cruz e limpou os nossos pecados. E como que acontece a limpeza de pecados, né? A questão do sangue tem um mistério espiritual, mas digamos que quando a gente aceita Jesus, o que é aceitar Jesus de fato? É aceitar o amor na nossa vida, é a gente começar a se amar, é a gente amar o outro, a fazer as coisas corretas, a agir em forma de serviço para o outro, né? A gente ser realmente essa pessoa que está lá à disposição, né? Servindo a humanidade também. Então, quando a gente aceita isso, quando a gente aceita a nossa própria cruz, digamos que de certa forma ela se torna menos penosa, né? Porque a gente tem consciência. A partir do momento que a gente tem consciência, a gente vai estabelecendo essa conexão também com a paciência, que a gente começa a entender as leis da natureza, que para todas as coisas tem um tempo pré-determinado realmente. O verso de ouro de número 19, ele fala o seguinte: no que concerne a todas as calamidades que os homens sofrem pela divina fortuna, né? Em relação ao nosso trabalho do dia a dia, né? Tudo que a gente quer, o nosso objetivo, ele tem uma caminhada, tem um caminho a percorrer. E a forma com que a gente vai percorrer esse caminho vai nos gerar ou felicidade ou infortúnio, à medida que a gente encarar tudo isso. Uma coisa que eu tenho refletido bastante é que o sucesso, né? Às vezes a gente demora tanto a chegar no sucesso e quando a gente chega naquela meta, naquele objetivo, aí de repente a gente perde a graça de tudo e, ai, sabe? Mas o sucesso, a conquista, talvez seja algo passageiro, é o momentâneo. A gente tem aquela alegria ali, mas se a gente não souber ter essa relação também da caminhada até lá, até a nossa conquista, a gente vai passar a vida toda assim, né? Ah, eu quero isso, ah, eu quero aquilo, aí a gente consegue, aí daqui a pouco a gente tá, ai, né? Que infelicidade, me sinto incompleta, incompleta, mas enquanto a gente não entender que a felicidade também pode ser encontrada nesse caminho, nesse percurso, a gente sempre vai estar dessa forma, né? Com essa insatisfação. Apesar de que a insatisfação também gera, né, aspectos para nossa própria evolução e evolução também da humanidade. Mas é preciso ter essa consciência para que a gente passe melhor pelas situações. Quando a gente vai agora para o verso de ouro de número 20, né? Fala o seguinte: esforça-te no que for possível para remediar isso. É exatamente isso que a gente acabou de comentar aqui, né? Para ter essa consciência da caminhada, do caminho, disso tudo também importar, disso tudo fazer parte também do trajeto. O verso de ouro de número 21, ele fala o seguinte: e considera que o destino não envia a maior parte desses infortúnios para os homens bons. Pelo contrário, né? Os homens maus, eles pagam um preço muito grande pela maldade que cometem. Às vezes o mal pensa que vai passar ileso, né?
vai agredir alguém, seja verbal, seja físico, e daí vai passar ileso, né? Né? Não vai acontecer nada comigo. Mas as leis do universo, eles são sempre justas e perfeitas. Então, o universo por si só vai retribuir a cada um pelo que fez ou deixou de fazer, pelo que julgou ou deixou de julgar. Então, tem essa parte também, né? Não é nada bom ser uma pessoa mal. Porque, a depender daquilo que você faz para o outro, se você faz uma maldade para alguém do bem, você vai colher, em algum momento você vai colher. E esse alguém do bem, né, vai usar essa maldade para alguma coisa boa, né? Porque a gente que trabalha com coisas boas, a gente tá sempre olhando o lado bom em todas as situações, até as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Tipo, eu tiro até de mim mesma, às vezes as pessoas perguntam, já, como você é tão forte, não sei o quê. Ah, uai, simplesmente eu aprendi a lidar com aquilo que as pessoas, por terem maldade no coração, na mente, né, acabam fazendo alguma coisa para mim, de repente eu penso, o que eu posso fazer com isso, né? Porque eu não gosto de retribuir maldade, mas eu penso que eu posso fazer alguma coisa disso aqui, eu posso fazer algo bom disso que fizeram para mim, sabe? Eu posso reverter a situação de alguma, em alguma forma, em algum meio que vai ajudar outras pessoas, vai me evoluir também, que eu faço a questão da autoavaliação, né? Como que eu vou lidar daqui para frente, se eu realmente aprendi para não cometer o mesmo erro de trazer outra pessoa igual para minha vida. Então é preciso que a gente tenha também essa consciência, né? E sempre fazendo essa balança. Não é nada próspero, não é nada legal a gente fazer maldade para a vida do outro, porque em algum momento a gente vai colher isso. O verso de ouro de número 22 fala o seguinte: há entre os homens muitas formas de raciocinar, boas e más. É exatamente isso que a gente estava comentando, né? A gente escolhe o que a gente quer raciocinar. Se são coisas boas ou se são coisas más, se são coisas frutíferas ou se são coisas infrutíferas. Porque a colheita será sempre próspera. E tá agora esse ano 2024 aí, número 8, ano de Saturno, que tá com toda a força para isso. Tudo que a gente plantou ao decorrer do tempo, a gente vai colher agora em 2024, né? O tempo nunca está atrasado. Verso de ouro número 23. Não os admires, nem os rejeites com muita facilidade. O que significa a gente saber que em nós também há bondade e também há maldade. E com isso a gente pode escolher qual é o caminho a gente quer seguir. Por isso que, né, não admire a maldade no outro, não admire as coisas ruins, né? Também não admire a bondade, porque às vezes a pessoa pode ter alguma coisa ruim também. Do mesmo jeito que a gente não deve rejeitar nem a bondade, claro que não, nem também a maldade do outro, né? De certa forma. É aquela frase lá da Bíblia, né? Se o que Jesus pregou, né, ensinou, se uma pessoa te tirou a túnica dele também, enfim, tem outra parte lá, gente. Vocês podem deixar até aqui nos comentários, né? Mas se alguém te fez mal em alguma situação, não retribua com maldade. Pelo contrário, né? Mostre quem de verdade é você, mostre que você é melhor que essa situação. Não retribua em maldade, mas veja o que você consegue fazer de tudo isso. Se você consegue tirar algum proveito, sabe, dessa situação toda, será que a gente não consegue fazer algo melhor disso tudo que aconteceu? Então é preciso que a gente tenha essa reflexão. Verso de ouro de número 24. Mas se forem ditas falsidades, ouve-os com suavidade e arma-te com paciência. Ou seja, muitas das vezes as pessoas nos julgam por questão do espelho, ou seja, elas nos julgam por aquilo que elas são. Então, se a gente às vezes ouvir calúnias, palavras horrorosas, né, ruins a nosso respeito, é como sempre falo, entrega para Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas, ele sabe de nós mesmos. A gente não precisa provar nada para ninguém, né? Deus, por si só, ele vai fazer a justiça na minha, na tua vida, né? À medida daquilo que a gente
estar consciente mesmo, que a gente é consciente de quem somos. Então, por isso esse verso de ouro, né, ele fala sobre: mas se forem ditas falsidades, ouve-os com suavidade e arma-te com paciência. Essa paciência é justamente isso, a gente esperar, né? Esperar, porque às vezes a justiça terrestre às vezes pode até demorar, mas a divina ela é imediata, ela acontece, né? Do mesmo jeito, o contrário também. Enfim. Verso de ouro número 25. Observa bem, em todas as ocasiões, o que te vou dizer. Dando sequência, verso de ouro número 26. Não deixes que qualquer homem, seja por suas palavras, seja por seus feitos, seduza-te. Ou seja, não não leve alguém como como é que eu posso dizer? Não endeuse as pessoas, né? Apenas a Deus. Pense em Deus como um caráter justo, perfeito, honrado, né, que sabe todas as coisas, porém não endeusa as pessoas. Muitas das vezes a gente olha aquela pessoa, né, pensa assim: "Uai, né, que pessoa maravilhosa e tal", mas a qualquer momento essa pessoa pode errar conosco, e errar feio mesmo, sabe, errar horrorosamente. E aí, né? Então a gente não deve criar expectativas em relação a alguém, porque a qualquer momento a gente pode ter essa quebra de expectativa mesmo, sabe? Então é bom se manter firme realmente em nós mesmos. Isso é muito importante. Nem te atrevas a dizer ou fazer o que não é proveitoso para ti. Ou seja, se a gente está vendo que a gente está numa situação que não é boa, que não é proveitosa, o que, que a gente vai ficar fazendo ali? Né? Se a gente está em um ambiente que a gente está vendo que é tóxico, porque a gente vai se permanecer, porque a gente vai permanecer naquele ambiente, né? É preciso que a gente faça essa reflexão, estabeleça essa balança para que a gente não se contamine, né, com pessoas maus, pessoas que cometem maldades, pessoas que fazem maldades, né? Nem todo mundo é ressignificado. É preciso que a gente tenha atenção a isso também, né? Investigue o passado da pessoa, né? Nem todas as pessoas acabam passando por esse momento de ressignificação. Muitas pessoas continuam com os mesmos hábitos, com os mesmos pensamentos, apenas é necessário tempo para mostrarem quem são. Então é preciso que a gente faça assim sempre essa balança, né? Quem que a gente está trazendo para a nossa vida. Verso de ouro de número 28. Consulta e delibera antes de agir, para que não possas cometer ações tolas. Antes de fazer algo, a gente precisa pensar uma, duas, três vezes, ou mais até, a depender da decisão que a gente precisa tomar. Antes de falar, a gente precisa pensar antes de falar, né? Agir conforme a gente fala, mas primeiro vem o pensamento. O que a gente tá pensando? Será que é bom? Será que é ruim? Se for bom, ótimo, maravilha. Vai sair coisas lindas por nossa boca. Mas se forem pensamentos maus, pensamentos ruins, só vai sair palavras horrorosas. E dessas palavras podem sair ações piores ainda. Então, presta atenção naquilo que a gente está pensando, né? Naquilo que a gente vai falar, como a gente vai agir, para que a gente não cometa ações tolas, porque ações tolas geram também as suas consequências. Verso de ouro de número 29. Pois é a parte de um homem miserável falar e agir sem reflexão, que significa miséria, né? Miséria é a coisa mais inferior que se tem. Quando a gente fala a questão de miséria aqui, não é em relação a dinheiro, não é em relação financeira nem nada. Mas a gente está falando de uma pessoa que não tem caráter, né? Uma pessoa que não mede suas próprias ações, suas próprias palavras, seus pensamentos, as consequências de tudo isso. Então é um homem miserável realmente, né? Que fala e age sem reflexão. Então a gente está lidando com essa palavra aqui no sentido negativo mesmo da pessoa ser assim, né? Falar e agir sem reflexão. E uma fala
uma ação sem reflexão gera dano para si mesmo antes, gera dano para outra pessoa, gera dano para outras pessoas, não? Então, que tenha mais essa questão do ponderamento. Verso de ouro de número 30. Mas faz aquilo que não te afligirá depois, nem te obrigue ao arrependimento. Digamos que eu costumo dizer sempre que uma vida sem arrependimentos é uma vida bem vivida. Porque às vezes a gente pensa, eu poderia ter agido assim, eu poderia ter feito assim, eu poderia ter falado, não ter falado aquelas coisas. Isso é arrependimento. Uma vida com arrependimento é uma vida triste, é uma vida amargurada, né? Quando a gente tem essa questão do arrependimento, essas coisas também geram depressão. Depressão é apego no passado, é não superação do passado. Quando a gente está aqui no momento presente, a gente está consciente, a gente está 100% aqui, no agora. Né? Ansiedade fala sobre o futuro, por exemplo. Né? Consciente é aqui e agora. Estou gravando esse vídeo, é 8 de janeiro de 2024, é aqui e agora, são 23 horas e 38 minutos, é aqui e agora, não estou lá no passado. Né? Eu costumo dizer que essa vida sem arrependimentos é uma vida mais sadia, mais feliz, porque daí a gente mediu tudo aquilo que a gente fez lá no passado. Se a gente mediu tudo aquilo que a gente fez no passado, se a gente aprendeu até mesmo com os erros das outras pessoas, ok, tá ótimo, tá maravilhoso. E se foi nós que erramos? E se foi nós que insistimos em errar? E aí? Vai gerar arrependimento, é claro, né? Esse verso de ouro do Pitágoras aqui é muito importante. Mas faz aquilo que não te afligirás depois, nem te obrigue ao arrependimento. E com isso a gente, né, vai parando por aqui e vai dar sequência ao nosso próximo vídeo, né? Os versos de ouro de Pitágoras, que são 72. A gente fica agora no verso de ouro número 31, que a gente vai estar postando no próximo sábado, né? A gente sempre posta vídeo aqui no canal do YouTube às 11h11 aos sábados. No caso, vai ser postado no dia 20, né? Dia 20 de janeiro. A gente vai postar a sequência aqui do estudo dos versos de ouro de Pitágoras. Nele que tem essa questão, trabalha a questão da autorreflexão, né? Também do autoconhecimento. À medida que a gente concluir todo esse estudo, a gente vai sair outra pessoa. Eu venho trabalhando esses versos de ouro de Pitágoras lá no Instagram também, só que agora de uma forma mais explicada, né? Porque o YouTube proporciona essa questão, né? E daí a gente teve a primeira parte já gravada, vocês podem acessar aqui também na nossa playlist, chama Versos de Ouro de Pitágoras, que abordam essa questão da preparação, né? Da purificação e também da perfeição. A gente vai entendendo tudo isso à medida que a gente for dando sequência aos estudos, né? Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, né? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha para os seus amigos, né? Compartilha para quem você quiser também compartilhar, né? Compartilha nas suas redes, distribui esse conhecimento com outras pessoas também.